eu não sei exatamente se eu vou ser muito útil aqui para vocês, tá? Uhum. Tá. Porque desse período eu não sabia que ele tinha sido. Eu sou 18 anos, se não me engano, mais novo do que o Zé. Uhum. Então, não tinha hipótese de eu. Saber. Embora eu tenha conhecido Pelópidas e tenha tido uma conversa maravilhosa com Pelópidas, porque isso foi no governo de Pelópidas, não foi? Foi no Dia Raiz. Era o governo do Estado. Sim, não, Ah, na prefeitura do Recife era a Raiz. Quando foi criado, aliás, no governo do estado era a Raiz, quando foi criado o movimento de cultura popular, acho que Pelópidas era era prefeito. prefeito, exatamente, e a Raiz Prefeito, governador, exatamente. Mas exatamente. a rádio surge justamente como parte do serviço de extensão cultural que foi criado antigamente era a Universidade do Recife, né? Hoje é a Universidade Federal de Pernambuco, que é onde nós Uhum. trabalhamos, onde a rádio está localizada, né, abrigada. E aí fazia parte do SEC, tinha o trabalho todo de alfabetização, né, de adultos, que era mais Uhum. diretamente ligado a toda a metodologia de Paulo Freire, mas pelo que a gente tem levantado, na verdade, a ideia não era só um método, era um sistema, né, de educação, de formação, que envolvia também uma rádio. E essa rádio foi Uhum. criada por parte do SEC, né? Então, não tem praticamente quase nada sobre isso, sobre esse período da rádio, porque quando houve o golpe, a primeira coisa que eles fizeram foi queimar tudo que tinha no SEC, e a gente tem relatos, inclusive, disso, né? E da rádio, muito menos, né? Uhum. Programas, esse tipo de coisa. Mas o que é que a gente imaginou? Que a gente poderia, talvez, assim, criar um pouco da ambiência daquela época, né? Um pouco como se pensava naquela época. E aí por isso que a gente está bem interessado em entender um pouco quem era José Laurênio, né? Porque não é por acaso que ele é convidado por Paulo Freire para ser o diretor da rádio, né? Certamente ele devia ter algum tipo de afinidade ideológica, filosófica, de pensamento com esse grupo que estava à frente do SEC. Daí que a gente hoje está querendo conhecer um pouco mais quem era o José Laurênio. E por isso o interesse de conversar com você. Então, assim, se você puder começar um pouco se apresentando e dizendo como foi o seu contato com o José Laurênio, depois a gente vai puxando assim as memórias que você tem dele para ver o que a gente consegue Tá costurar. certo. Tá certo. Você está me ouvindo bem? Estamos, está Tá. tranquilo. Ahn, Deixa eu te dizer, eu sou designer, né? E eu escolhi ser designer por causa de dois pernambucanos, né? Arthur Lins Pontual, um arquiteto que veio para o Rio, e Aloysio Magalhães. Arthur casou-se com uma prima minha, e por isso que eu conheci a Aloysio, ainda muito jovem. Eu entrei na faculdade com 17 anos. Eu comecei a frequentar o escritório do Aloysio aos 17 anos, onde trabalhava nada mais, nada menos do que o Samico, né? Enfim. Então, essa foi a minha introdução a Pernambuco, né? Através desses três personagens muito singulares. Arthur, um excelente arquiteto, Aloysio, nem há o que dizer, e Samico, aquela figura extraordinária, enfim, um gravador extraordinário. O Laurênio, né, como certamente você já sabe, né, o Laurênio participou de um grupo, né, era colega de turma do Aloysio, né, na Faculdade de Direito, e junto, como eu cheguei a escrever para você, eu acho, junto com algumas outras personagens muito
singulares mesmo, não tem outra palavra, né? Chico Brenan, né? O Emílio Borba Filho, enfim, aqui um artista plástico, enfim, todos eles faziam parte era um grupo, né? Era um grupo que se envolveu, logicamente, com o teatro estudante de Pernambuco, enfim, né? Na universidade. E Zé estava no meio disso. Né? Mas, logo depois do término que eles se formaram, a Luiz foi para a Europa, foi passar uma temporada, uns 2 anos, talvez, eu não me lembro muito precisamente. Isso foi em 57. Né? Ele se formou e foi. Quando ele voltou, esse grupo já estava se formando. Era o Holanda, Gastão de Holanda, oh meu Deus, me escapa o nome, que escreveu Imagem e Letra, uma figura extraordinária que era funcionário do Banco do Brasil, Orlando Ferreira, e Gastão de Holanda, Orlando Ferreira e Zé Laurênio, que era poeta, né? Que era escritor, poeta, enfim. O grande lance dele era, nessa época, a poesia. Né? Ele sempre, até o final da vida, ele de vez em quando cometia um poema ou não. Né? Enfim. E a Luísa chegou e eles montaram esse lugar, né? Que era um lugar, primeiro começou a funcionar na garagem do Gastão de Holanda, mas depois saiu de lá e se estabeleceu no térreo da casa da Rua da Aurora, onde a Luísa veio a ter o ateliê em cima, enfim. E esse momento, né? Quer dizer, eu já ouvi muita história sobre isso, já conhecia as pessoas, né? Tinha um pequeno escritório de arquitetura também no térreo, que era Jorge Martins, Glauco Campelo e, se não me engano, Adão. Se não me engano, acho que é Adão Pinheiro. Né? Enfim, esse lugar se tornou um polo. Entendeu? Parecia, era um polo. A Luísa tinha o ateliê e o quarto dele, ele morava ali também. Toda noite se reuniam pessoas ali. O gráfico amador, como você sabe, é uma experiência de uma pequena editora, né, onde eles mesmos são os impressores. Né? Na verdade, Zé, Gastão e Orlando são os que mais botavam a mão na tinta, no prelo, né? Essa coisa, as mãos sujas. Né? A Luísa, como viajava muito, já estava começando a se projetar como artista nacionalmente, mesmo internacionalmente, viajava muito, mas quando passava pelo Recife, ele produzia uma coisa ou outra bem experimental, trazendo papéis do exterior, enfim. E essa amizade deles dois se consolidou muito ali. Né? Eu vim a conhecer, de fato, Zé Laurênio, porque, desde que eu passei um tempo, eu comecei a trabalhar com a Luísa cedo, né? Ainda estava no segundo ano da escola de desenho industrial, a Escola Superior de Desenho Industrial, mas
eu me afastei. Depois de 2 ou 3 anos, eu me afastei, passei um tempo fora, fui morar em São Paulo, em outros lugares, enfim. Quando eu voltei para o Rio, eu voltei a trabalhar com a Luísa. A Luísa me chamou novamente para trabalhar. Isso foi em final de 73, dezembro de 73, por aí, assim. E aí eu, enfim, comecei a trabalhar e comecei a acompanhar. Foi muito curioso isso. Eu estou falando muito de mim, mas para poder situar o Laurênio, né? Muito curioso, porque nesse momento o escritório de Aloysio não era mais na casa dele, como costumava ser, era na casa em Botafogo, um sobrado, 2 andares, enfim, e a sala dele ficava em cima. E a minha sala era uma salinha muito pequenininha, que cabiam 2 pranchetas, uma de frente para a outra, e, num determinado momento disso, o Aloysio desceu e passava longos tempos ali, atrapalhando o meu trabalho, porque a gente ficava de papo, né? Para o ciúme de algumas outras pessoas dentro do escritório. Eu fui o primeiro, na verdade, a ir para o escritório dele, né? O primeiro aluno da escola a ir trabalhar com ele, né? E, nesse tempo, eu observei e participei de uma conversa muito sobre cultura, sobre os rumos da cultura no Brasil, né? A Luísa estava muito preocupado com isso, enfim. E, num determinado momento, ele começou a falar da criação de um centro cultural, né? CNRC, né? Enfim, em Brasília, que ele criou. E não, isso foi em 75 que ele criou esse centro. Daí até 79, né, acontece um processo de ampliação e entendimento da máquina pública por parte do Aloysio. Nós estamos aí no governo do Geisel, do general Geisel, né, onde o general Golbery desempenha um papel importantíssimo no processo de abertura política, enfim. E a Luísa percebe uma coisa: a Luísa já tinha alguma proximidade com o IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, né? Espera aí que chegou aqui uma personagem. Muito bom. Chegou aqui, gosta de ficar ouvindo uma conversa. A Luísa, entendendo mais essa coisa, ele começou a perceber que, para realizar o sonho de transformação do trato da cultura pelo Estado brasileiro, ele precisava se lançar a um cargo político mesmo, dentro da estrutura do Estado. E esse primeiro cargo que ele assumiu foi o patrimônio histórico. Mas como que ele assumiu é que é importante. Um pouco antes disso, talvez em 78, assim, um dia nós dois estávamos almoçando num restaurante chinês. Eu tenho uma memória horrorosa, no sentido de que eu me lembro de tudo, entendeu? Quase tudo. É uma coisa. Minha mulher fica nervosa com isso até. Porque às vezes as pessoas não querem se lembrar, né? E eu lembro por elas. Bom, então eu me lembro, nesse dia, a Luísa traçou na mesa, na toalha de mesa, era de pano,
ele traçou o desenho que ele pensava para estruturar a área da cultura dentro do Ministério da Educação. E ele, nesse momento, ele estava já em contato com o Gabinete Civil, que era o Gabinete Civil, né? Que era o Golbery, e quem ajudou a ele nessa aproximação foi Zé Laurenio. Aloysio era uma pessoa muito da oralidade, ele falava, o negócio dele era o discurso oral, né? Poucas vezes ele escreveu, de fato, alguma coisa. Muito do que se tem escrito dele é resultado de gravações que se fez de falas dele. Ele escreveu realmente muito pouco. Então, a questão dele era sempre a visualidade e a oralidade. E Zé Laurênio era um espetáculo, né? Como redator, né? Era um sujeito que conhecia a natureza do texto de uma forma exemplar, né? Então, o documento que foi preparado para ser entregue a Golbery para tratar desse convencimento, né, de que ele, Aloysio, precisava assumir o patrimônio histórico para tratar dessa estruturação foi Zé Laurênio que auxiliou a estruturar e a redigir, né? E aí eu comecei a ouvir falar de Zé Laurênio. Foi aí que eu comecei a ouvir falar. Se não me engano, uma vez conheci ele lá no escritório ainda, mas aí, em 79, a Luiz já era diretor do Patrimônio e ele levou um pequeníssimo grupo de pessoas para dentro do Patrimônio. Zé Laurênio, Lélia Coelho Frota, enfim, que também já faleceu, e eu. Né? Nós fomos, assim, as pessoas que ele levou para dentro do Patrimônio. E, claro, toda a equipe, depois, ele trouxe toda a equipe do CNRC, ele fundiu o CNRC com o Nacional, Fundação Nacional para a Memória, que era o braço executivo que ele cria, né? E o CNRC. Ele fundiu essas três coisas para fazer a Secretaria da Cultura dentro do Ministério. Bom, então, nesse momento, eu conheço o Laurênio. E aí a nossa conversa se dá de uma maneira muito informal, né? Enfim, porque nós saímos para almoçar, enfim, eu volta e meia deixava ele na casa dele, lá em Santa Teresa, e eu ia tendo fragmentos, né, dessas histórias, né? Tanto que eu não sabia exatamente a ordem. Eu imaginava que ele tinha saído do Recife, né, tinha partido depois do golpe, mas não, né? Você falou disso e eu confirmei isso por um outro documento. Ele foi bem antes, né? Em 61, 60, 62, uma coisa assim. Ele foi para a Inglaterra, né? E trabalhou na Inglaterra, né? na BBC. Bom, então o que eu posso dizer desse período, né? Que é um período muito intenso de trabalho. O Zé
era uma pessoa muito quieta, né? Muito calada. Né? Eles, era como se pudesse falar assim, ele falava o necessário. Né? Enfim, ele falava o necessário, pontuava, dava as sugestões dele, enfim. Muito gentil, muito educado, né? Enfim. Mas, digamos assim, um pouco contido, né? Naquele espaço, isso é uma interpretação minha, naquele espaço de fruição, né? Da literatura e do fazer literatura. Né? Obviamente, ele tinha que trabalhar para sobreviver, enfim, e o trabalho dele sempre foi ligado a editoras, né? Fazendo. Eu não sei se ele, no início, ele fazia traduções. Depois que ele saiu do Patrimônio, ele passou a fazer dezenas de traduções, enfim. Mas o negócio dele era a edição de texto, entendeu? Ele era realmente extraordinário. Ele pegava um texto e pontuava ali o que era necessário tirar, o que era necessário acrescentar, para tornar as ideias claras, precisas, enfim. Era um artífice da palavra, né? Da palavra escrita. Né? E era uma pessoa divertida, mesmo sendo calada, enfim, na intimidade da conversa, era muito divertido. Então, em sendo assim, eu me lembro do papel dele junto a Aloysio, né? Porque ele era um sujeito que constantemente a Aloysio requisitava para trocar ideias, para redigir um texto com pontificando uma coisa ou outra, enfim. Mas ele falava pouco. Eu me lembro fragmentos, tá? Eu me lembro uma vez falando dos problemas do golpe, enfim, ele mencionou o coronel Ibiapina, que foi o terror, né? No Recife, né? Enfim, eu não sei se ele chegou a ser preso, se ele chegou a ser confinado, enfim, se chegou a ser interrogado, isso ele nunca me falou, mas eu me lembro dele comentar alguma coisa sobre o coronel Ibiapina. Histórias histórias da Inglaterra, enfim. Ele gostava muito daquela coisa inglesa, né? Bem contida, bem ordenada. Eu me lembro que uma vez ele me contou uma história que como ele ficou apavorado quando ele resolveu fazer uma incursão à Itália. Ele tinha saído do Brasil para a Inglaterra, né? Enfim, Inglaterra é aquela coisa, né? Aquela coisa, aquela solidez, né? Onde um amigo meu, o Décio Pinhatari, falava assim: quando um jornal muda um fio de lugar ou tira o fio de lugar, isso é uma revolução para os ingleses. Né? E é isso, mais ou menos, né? Aquela coisa lenta de transformações, né? Que vai consolidando. Né? Ele gostava muito disso, né? Gostava muito daquela vida pacificada. Né? Enfim, e a impressão que eu tenho da vida familiar dele, né? Com a Anna Canning, é que era uma vida muito coordenada ali, enfim, né? Muito equilibrada, né? Enfim. Ele tinha uma risada gostosa, uma risada
que não era uma risada explodida, era uma risada meio contida, assim, e volta e meia ele falava disso. Esse negócio da Itália, então, quando ele pretende ir à Itália, ele vai ao consular, à embaixada italiana, enfim, ele precisava de um visto, uma coisa assim. Não existia mercado comum europeu naquela época, né? Sequer o mercado comum. E ele disse que se deparou com um calhamaço de papéis, né? E ele falava assim: de repente eu me vi no mundo latino outra vez e eu fiquei apavorado. Né? Enfim. Enfim, e aí né? Eu não, como eu te falei, eu não sabia que ele tinha trabalhado no governo do Estado diretamente. Eu sabia que a Luísio tinha. Eu não estou te ouvindo. Você está com o som fechado. Opa, não, na verdade, ele não trabalhou diretamente, ele trabalhou no Serviço de Extensão Cultural, que era ligado à universidade, não ao governo. Sim, tá. Então, assim, que na verdade, assim, o período que a rádio esteve no ar foi muito pouco tempo, porque a rádio entrou no ar e 7 meses depois já veio o golpe, e depois do golpe todo mundo debandou, né? Ele, inclusive, né? Eu queria te fazer uma pergunta. Você já procurou o Cláudio Secom? Não estava nem sabendo dessa fonte. Cláudios é aquele cartunista, enfim, desde lá de onde você certamente não se lembra porque você era muito garota. Desde o Pasquim, antes mesmo, enfim, do Pasquim, ainda nos anos 60, ele começa a fazer caricatura. O Cláudio era muito próximo a Paulo Freire. Sim. Ele criou muito próximo, tiveram na Suíça juntos, enfim. Ele criou com Paulo Freire uma instituição chamada CIEC, CIEC, e que opera até hoje. O Cláudio talvez pudesse falar de Memórias do Arraiz e talvez saiba alguma coisa sobre... que aí compõe alguma coisa para a sua memória aí da rádio. Né? A gente está em contato com algumas pessoas que foram do MCP, que participaram do movimento de cultura popular, na época de Arraiz. Agora, a dificuldade maior justamente é o José Laurênio. Eu devo falar com o irmão dele, que ainda é vivo, na segunda-feira. Eles são de Alagoas, né? Mas, por exemplo, eu falei com a sobrinha dele, a Elizabeth, que era muito próxima dele, Diana. Inclusive, ela também trabalha com edição de texto e disse que herdou um pouco esse gosto do tio. E ela também, assim, não... Claro que ela era muito criança, né? Ela também não tinha essa informação. Mas, por exemplo, esse período dele em Londres, que você mencionou aí, ele comentou alguma coisa assim que você lembra? Você disse que tem uma boa memória, né? Quem sabe em algum desses almoços ele comentou alguma coisa desse. Não, o que eu acho que eu acabei de registrar para você aqui o que eu pego desses breves comentários, né? Que são comentários sobre Londres, sobre a vida londrina naquela época, apesar de ser uma vida complicada, né? Porque ele teve lá num período... ainda era o pós-guerra, né? A Inglaterra passou um mau bocado ali, né? Enfim, economicamente, enfim. Mas ele tinha uma posição, né? Então ele podia usufruir aquela calma, aquela coisa quase de vida de fazenda, né? Que Londres podia proporcionar naquele tempo. Eu não tenho mais nada a não ser... Isso é uma síntese de observações aqui e ali que ele fazia, entendeu?
dessa questão, Diga. voltando um pouquinho nessa parte que ele trabalhou com vocês no patrimônio, com a Aloísio, né? Ele trabalhou no mesmo período que você, não foi? Era o mesmo Sim, período que vocês estavam lá, né? a É, gente entrou junto. certo. E esse período exatamente você lembra? Só para eu reconstituir. O período que vocês ficaram lá com a Aloísio, que também não sei se vocês saíram juntos, né? Mas, Não, não, não. A gente entrou em junho de 1979. certo, certo. Né? A gente, digamos, teve a carteira assinada em Sim. junho de 1979 por um convênio que Uhum, existia com a Secretaria de Planejamento da Presidência da certo. República, enfim. E aí a gente entrou e, no ano seguinte, a gente passou para o quadro institucional do patrimônio. Do- Do patrimônio, não, da Fundação Nacional Pro Memória. certo. Depois a fundação foi integrada ao patrimônio, e aí nós passamos a ser funcionários estatutários do. Mas isso durou muito pouco tempo, né? Porque foi Mas em vocês foram 70. funcionários. Perdão, aí quando vocês passaram a ser estatutários, já foi da Secretaria de Cultura? Não. Foi da. Sim, já foi da Secretaria de Cultura, nós éramos do Ministério. Uhum, Nós éramos da Secretaria de Cultura, não, porque ela era um guarda-chuva, né? sim. Nós éramos do IFAM, Do IFAM né? mesmo, né? Do Certo, IFAM. O IFAM certo, é que absorveu tudo e ficou sendo IFAM. certo. Só. E qual era exatamente o papel de Zé Laurênio no IFAM? Porque pelo que você descreve aí, ele era quase como uma espécie de assessor, né, de Aloísio, assim, porque você mencionou essa questão dele ajudar na construção dos documentos, né, na construção enfim, na Olha, redação. nós três, Zé, Lélia e eu, Uhum, nós três estávamos envolvidos digamos assim, na criação de uma estratégia. O nome não era esse, tá? Mas no fundo era isso, de uma estratégia de comunicação, né, para o patrimônio. O patrimônio era um órgão criado em 1937, né? Enfim, muito retraído, né? Volta e meia levava ataques por todos os lados, enfim. E esse período, houve um período do patrimônio em que, anterior a Luísio assumir, que o patrimônio tinha se apagado muito. Ele tinha sido muito atuante. Aí, quando o doutor Rodrigo Melo Franco de Andrade, que tinha sido diretor por 32 anos, quando ele saiu, né, assumiu alguém que o doutor Rodrigo achava que devia ser o diretor, mas que era uma pessoa muito low profile demais, né? Não tinha a projeção de Rodrigo, enfim, e que a Luísio veio resgatar, porque a Luísio tinha ideias, tinha propostas para uma política pública de cultura, né? E aí nós estávamos ali para pensar junto com eles. E mas Laurênio, eu vou te dizer, Laurênio sempre ficava mais, digamos assim, resguardado, como se ele tivesse, isso é uma impressão minha, como se ele tivesse um certo pé atrás com o fato de estar num governo que ainda era da ditadura, entendeu? Porque era o governo Figueiredo, né? A gente entrou logo, né? O Figueiredo assumiu em março, se não me engano, e nós entramos em junho, né? Governo Figueiredo. Então, eu acho que ele ficava ali, ele entendia, achava muito engraçado assim, as arremetidas de Aloísio, enfim, porque eles se conheciam desde jovens, né? Mas ele se resguardava. Então, todos nós três, éramos assessores de Aloísio, mas cada um
se reservou também a uma determinada atividade mais própria às suas habilidades. Então, eu fiquei mais no plano da coordenação editorial, que eu fiz com o Zé Laurênio e com Lélia, dependendo do projeto, eu fiz tanto com um quanto com o outro. Isso, olha, de 79 até 82, até junho de 82. Né? Ou seja, são 3 anos. Né? Zé escrevia coisas, Zé pesquisava coisas para nós publicarmos, Lélia ficava mais no âmbito das discussões em torno de Mário de Andrade, enfim, o que resultou alguns livros, enfim. E em junho de 82, Aloysio falece, Aloysio morre, né? Em 13 de junho de 82. Né? E aí eu tenho que contar isso porque para entender o que acontece aí. Eu era muito próximo de Aloysio e da família dele. Né? Então, quando Aloysio sofreu o stroke dele, o acidente vascular cerebral, o AVC dele, lá em Veneza, eu fui chamado logo de madrugada para casa, fui para a casa dele aqui no Rio, enfim, e aí, num determinado momento, o ministro da Educação, que era o Rubem Ludwig, falava comigo: João, alguém tem que ir, alguém da família e alguém do ministério tem que ir para lá para tratar das coisas. Ele ainda não tinha morrido, Aloysio. Ele só estava muito mal e a previsão era de que não ia sobreviver. E aí a mulher de Aloysio, a Solange Magalhães, ela pede que eu vá representando a família, porque ela preferia ficar com as filhas, que eram garotas, né, adolescentes. E o ministro bateu o martelo e disse: não, então tá, você vai, você representa os dois, tanto a família quanto o ministério. E eu fui. A Luísa estava indo estava numa reunião lá em Veneza e depois ia para Paris defender justamente a inclusão de Olinda na lista do Patrimônio Mundial da Unesco. Né? Nós já tínhamos incluído São Miguel das Missões, lá no sul, e Olinda era o segundo pleito nosso. Então, ele ia para lá, mas quando eu chego lá, eu desembarco em Milão, ele tinha acabado de falecer. Aí eu passei alguns dias lá, enfim, resolvendo trâmites, enfim, de toda espécie. Até a dona Henriqueta, mãe de Aloysio, tinha solicitado que eu fizesse uma máscara mortuária. Quando eu pedi uma máscara mortuária de Aloysio para os italianos adoraram, né? Porque eles adoram essas coisas. Enfim, fizeram, está guardada lá na escola. Enfim, nunca mostrei para ela, porque, enfim. E eu passei, e de lá eu fui para Paris. Fui para Paris para participar da reunião da Unesco e levar o material que a Luísa estava levando. Tá? Então, eu passei alguns dias, né, sei lá, uns 10 dias para voltar. Essa viagem demorou uns 10 dias. Aí, quando eu voltei, Zé Laurênio tinha ido embora do Patrimônio.
tinha se despedido, enfim. Disse que não, sem a Luísa eu não estava interessado, enfim, não era. Eu me lembro que eu tive com ele, insisti muito que ele voltasse, ele voltou, né? E ficou alguns anos mais. Se não me engano, ele deve ter ido embora. Isso foi. A Luísa morreu em 82, ele deve ter ido embora lá por 85, por aí, 85, 86. Tá? Aí ele saiu do Patrimônio e foi, depois de algum tempo, foi trabalhar na editora Rocco, né? Onde ele fez muitas traduções, editou textos, enfim. Fez esse papel que era o papel que ele achava que cabia a ele, enfim. Se afastou dessa coisa toda. Tá? E aí, enfim, o meu contato com ele passa a ser muito fugaz, né? Enfim, eu me encontro com ele em alguns eventos, a gente troca. Uma vez ou outra eu fui comer macaxeira com café com leite de noite lá na casa dele, né? Enfim. Mas aí a gente perde o contato. Quem mantém o contato ao longo do tempo com ele é o Júlio Bandeira. Foi o Júlio Bandeira que falou de mim, né? Sim, eu tô em contato com ele, só ainda não houve uma oportunidade da gente conversar, que as agendas não estavam batendo, mas eu estou em contato com ele. De fato, foi ele que passou o seu contato. Porque Júlio, eles ficaram muito amigos, assim, enfim, tinha uma coisa ali que eles gostavam de conversar, enfim. Vai ser divertido você ouvir o Júlio contando. Primeiro, porque o Júlio é uma peça. Você conhece a peça ou não? Só também pelo WhatsApp, como você, que foi um prazer ouvi-lo, viu? Você não sabe como foi prazeroso ouvi-lo, viu? Muito obrigada por essa verdadeira aula aí que você nos deu, viu? Foi muito bom ouvi-lo. Eu queria só terminar, talvez, fazendo um exercício especulativo, se você me permitir. Pelo que você conheceu, foram 3 anos, né, de convívio com o Laureno, digamos assim, mais intenso. Muito, muito intenso, muito intenso. Dá para imaginar o que seria uma rádio dirigida por ele, porque, por mais que ele não tenha falado disso com vocês, ele dirigiu uma rádio durante 7 meses, pelo menos, né? É engraçado, né? Enfim. Espera aí, deixa eu abrir aqui, que agora a cachorrinha quer sair. Catarina, você tem alguma questão? Ou porque eu vou encerrar um pouco por aqui. Eu gostei muito. Dá para fazer o link com o que Bebeto falou e reconstruir mais ou menos. Não. Se você falou alguma coisa, fala outra vez, porque... Não, foi só um comentário aqui meu com a minha colega Catarina. Na verdade, a gente queria ir fazendo esse exercício especulativo do que poderia ser uma rádio dirigida por Zé Laurino, considerando esse temperamento dele, essa coisa londrina mesmo que você falou aí. Olha só, eu tive outro flash aqui. Uma vez a gente fez um seminário em São João del Rei, né? A preocupação de fazer, de manter aquele lugar lá, aquele santuário de Romaria, né? Que é o Santuário de Bom Jesus de Matozinhos, lá em Minas Gerais, e fomos todos para lá participar desse seminário, inclusive Zé. E eu me lembro de uma cena, né? Quem foi junto também foi o Eduardo Escorel, o cineasta. E, nessa ocasião, o Eduardo fez
era a época de alguma dessas festas populares mineiras, enfim, que tem luta disso para cá, para lá. Eu não me lembro se era a festa do Divino ou alguma coisa assim, mas eu me lembro da imagem do Zé. Né? Para você ter uma ideia, né? Imagina o seguinte: imagina um sujeito, na época ele tinha uns 50 e poucos anos, né? Sempre com um casaquinho de uma lãzinha fina, né? Aberto, uma espécie de um cardigan aberto na frente, aquele bigode ainda bem escuro, com fios brancos, sempre com uma mão no bolso, olhando aquilo, olhando, e aí fazia um comentário aqui, um comentário ali, enfim, sempre absolutamente low profile. Então, mas sempre muito arguto, né? Muito arguto. Então, eu fico imaginando que ele não era nenhum, de modo algum, poderia dizer assim, Zé era uma pessoa animada. Não, não era uma pessoa animada, de jeito algum. Ele era uma pessoa quieta. Entendeu? E, então, pensando, fazendo exercício especulativo, como você falou, eu fico imaginando uma postura mais ou menos que nem essa, né? Ele olhando, ele tá cercado de pessoas que ele conhece, né? No Recife, né? Conhece muito, né? Enfim. É bom lembrar que Chico Brenan era chefe de gabinete de Arraiz e estava pensando em questões da cultura também, né? Então eu imagino, eu não sei se eles tinham a proximidade que Aloísio tinha com Chico, né? Mas eu acho que devia ter, devia ter. Então, eu fico pensando que tipo de alimentação, né, mútua poderia se dar ali entre todas essas pessoas. Né? Aquela senhora Ana May Barbosa, trabalhando com a escolinha de arte, né? Enfim, com educação artística. São todas pessoas muito interessantes. Né? Então, eu acho que eu fico imaginando que eu não sei qual era a programação de fato, né? Mas eu poderia imaginar ele ali navegando junto àquele grupo de pessoas, enfim, e conduzindo com a experiência já obtida na Inglaterra uma ação, sem sombra de dúvida, consequente. Né? Isso, ele não era nem um pouco dedicado a simplesmente uma coisa diletante, entendeu? Uma coisa que não tem muito objetivo. Né? Ele não era, de jeito algum, pragmático, né? No sentido americano, né? Mas era um sujeito de pé no chão, né? Bastante de pé no chão. Em dois sentidos. Né? Ele vinha de uma raiz. Né? Quer dizer, ele fez toda a ascensão à vida adulta dele no Recife. Né? Eu brincava sempre com ele que ele tinha nascido num bairro do Recife. Né? Os alagoanos detestam ouvir isso. É um apêndice. Né? Enfim, porque exprimido entre Pernambuco, essa coisa forte de Pernambuco, né?
o Capibaribe, que forma o Atlântico, que Nova York nasceu em Pernambuco, no Recife, enfim, essa coisa toda. E a cultura baiana, né? Sergipe e Alagoas ficam ali sem muito caráter, né? Então eu fico imaginando isso, né? Uma pessoa bem soft, né? Mas, ao mesmo tempo, com ideias marcantes. Ideias politicamente, acabei de me lembrar mais uma fala dele. Nós discutindo sobre política, enfim, e ele falando para mim assim: parece mesmo que a Revolução Burguesa é o ápice mesmo que se consegue chegar da sociedade humana, né? Enfim, que eu acho que representa uma coisa. Isso ele falava com um pouco de desgosto, né? Mas reconhecendo os grandes desastres perpetrados pela Rússia, né? Enfim, em nome de um socialismo que se tornou muito complicado, né? Enfim, então eu acho que ele permanecia com uma visão política, mas acho que a Inglaterra, não sei se a Inglaterra consolidou alguma coisa que ele já trazia com ele, ou se a Inglaterra que trouxe mais essa coisa, né? Muda-se pouco a cada vez, né? Quase nada, né? E, ao mesmo tempo, se avança. Aquela coisa, né? Revolução na Inglaterra. A primeira revolução é inglesa, né? Muita gente se esquece disso, né? Mas a primeira revolução é inglesa, estabelece um parlamento, né? Enfim, numa estrutura monárquica, né? Enfim, né? Claro, tem rei decapitado, tem tudo isso, mas não envereda pelo terror, né? Não envereda pelo terror. Enfim. Curioso você falar dessa coisa aí da Inglaterra de novo, porque, pelo que a gente tem escutado assim, das pessoas, muito do temperamento dele, eu tenho formado assim, uma imagem muito de uma rádio muito londrina, no seu estilo. Pode ser. Se de algum modo ela refletia o estilo do seu diretor, talvez fosse um pouco assim também, né? Muito clean, não sei. Pode ser, pode ser. Bom, muito bem. Só para. Como você gostaria que a gente lhe apresentasse na série? Porque provavelmente a gente vai usar algum trecho aí do seu depoimento, tem trechos assim muito interessantes, eu queria lhe agradecer muito por isso. Como é que você gostaria de ser apresentado? João de Souza Leite, designer, pesquisador em design, em teoria e história do design. É isso que eu faço. Eu já estou aposentado, eu estou com 76 anos, mas eu continuo a trabalhar. Apesar de ter assumido o cargo de síndico do meu prédio, que eu tenho uma reunião agora. Entendeu? Esse é o pior cargo, viu? Esse é o pior cargo. E que está me atrapalhando muitíssimo, enfim. Mas... Pois então, vamos lhe liberar para você não se atrasar aí nessa reunião importantíssima. Muito obrigada por sua gentileza, viu? Catarina, você tem alguma coisa para acrescentar ou podemos liberar, João? Por mim está liberado. Obrigada. Muito obrigada, viu, João? Obrigado, Catarina. A gente dá notícias quando o material estiver pronto, viu? Tá, qualquer coisa que você queira conversar, estou à disposição. Tá bom? Tá bom. Muito obrigada, muito obrigada. Um abraço para vocês. Até Tchau, logo. tchau. Até logo. Boa reunião aí. Obrigado.